quero que você aproveite e anote aqui umas sacadas finais. Legal será se essas sacadas ficarem ao lado do seu material, na hora que você for resolver as questões comigo na sequência, tá bom? Então, são umas sacadas finais dentro dessa discussão dissertativo. Expositivo e dissertativo argumentativo. Bora? Posso ir? Vamos? Vambora, aproveite. Expositivo. Expõe o que você sabe. Informativo. Expõe novidade. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Então, quando você tiver dúvida, será que esse texto aqui é informativo? A banca está dizendo que é informativo, mas ele também não seria expositivo? Todo texto informativo é expositivo. Sabe aquele pedaço da bula de remédio? Bula de remédio tem uma parte que é injuntiva, que você vai ver, que é aquela parte em que ela traz as instruções da posologia. Mas bula de remédio é expositivo, tem outra parte da bula que eu quero que você me diga, é puramente expositivo ou é expositivo informativo? Tirando lá o traço injuntivo que a gente vai ver depois. Então, bula de remédio é o quê? Eu me lembro da primeira prova, foi concurso para a FINEP, que o Sebrasp trouxe. A banca trouxe a primeira questão de tipologia que eu vi pesada na minha vida, foi uma questão do Sebrasp, concurso FINEP. A banca veio com uma questão que dizia assim, o texto lido se aproxima da tipologia de um texto como a bula de remédio. Naquela época, a galera olhou e falou assim, como assim bula de remédio? Aí era o Sebrasp já querendo causar. Então, vamos lá. Bula de remédio. A bula de remédio, ela é um texto informativo. Porque quando você lê, você fica assim, é mesmo, não sabia que tinha isso, né? Então, ela tem o objetivo de trazer novidade para o leitor. O leitor se informa. Então, texto informativo são as notícias de jornal, não confunda com os editoriais agora, por exemplo, prova da FGV. A FGV veio falando do jornal, ela colocou editorial de jornal. Aí ela perguntava se era informativo. Não, editorial de jornal é argumentativo. Por quê? Porque defende tese, opinião. Então vem, texto expositivo que você vai levar debaixo do braço é a sua prova discursiva. A prova discursiva de concurso. Porque ali sim é puramente expositivo, porque você expõe o que você sabe. Já o texto informativo é a notícia de jornal que não é o editorial, é a notícia de jornal e é a bula de remédio. A bula de remédio é um texto informativo. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Dri, que mais que eu tenho que me vacinar para encarar essas questões. Então, primeira pegadinha já resolvemos. Segunda pegadinha, eu vou escrever do meu jeito, tá? Ou seja, como assim do meu jeito? Do jeito como eu acho que fica fácil para você pensar. Então, opinião de terceiros é fato.
Tudo bem? Opinião de terceiros é fato. Opinião de terceiros é fato. Então, veja, se alguém chega para você e fala: ah, fulano disse que não gostou daquilo. Isso é fato. É a opinião dele, opinião do outro, não do autor. Para ser opinião, tem que ser opinião do autor. Tese tem que ser opinião do autor, entendeu? Se for necessário, escreva aí, ó, escreva aí. Ah, opinião de terceiros é tese? Não. Tese é opinião do autor, de quem escreve, do enunciador, tá bom? Que mais? Que mais? Você vai ver que, isso aí você vai ver mais no Sebrasp, no final da aula que a gente vai estar treinando com textos mais polêmicos. Ah, eu diria. Mas eu já vou anotar, porque você vai ficar com esse caderninho aí, a gente vai anotar tudo que ajudar a gente, tudo que ajudar a gente vai anotar. Então, uma outra coisa que você vai ver aí presta atenção, anote aí. Não confunda opinião isolada. A gente chama isso de opinião isolada no texto expositivo ou informativo com defesa de tese. Tudo bem? Quem está chegando agora, volte o vídeo. A gente explicou cada uma das frases, tá? Essa aula está rolando ao vivo e eu dei umas explicações muito importantes nas frases lá que estavam no exercício de fixação. Principalmente a primeira, que a primeira foi de uma prova aí da FGV. Então, não confunda uma opinião isolada. Então, muitas vezes você tem lá a notícia do jornal, o texto informativo. Aí você tem lá o texto informativo, a notícia de jornal, aí você está vendo que o autor opinou: infelizmente, o Brasil conta com... aconteceu o acidente tal, infelizmente tantas pessoas morreram. Veja, o autor, ele lamenta, ele está opinando, mas ele não está defendendo tese. Não confunda opinião isolada com defesa de tese. Defesa de tese é opinar para persuadir, não é opinar por opinar. Então, ó, eu escreveria isso, ó, defesa de tese significa opinar para persuadir. Então, não é porque você viu um modalizador ou outro que o texto vai ser argumentativo. Atenção a essa sacada. Outro ponto que eu queria que você colocasse aí, que você vai ver já agora nas primeiras questões, por exemplo, veio no concurso Banca 6 Gran Rio, concurso para Caixa, a banca já... E as bancas estão seguindo um pouco o caminho da FGV, que é a banca que mais pega pesado nesse assunto, você viu isso na aula anterior. E aí a 6 Gran Rio veio com um texto que parecia narrativo, porque ele tinha verbos no pretérito perfeito, e nós falamos sobre isso na aula passada, mas eu vou repetir porque você vai ver agora. Verbos no pretérito perfeito, ele fazia menção ao tempo. Então, assim, em 1900 e tal, sei lá, em 2000 e tal. Então, ele falava do tempo, parecia narrativo, mas era expositivo. Era argumentativo, com trechos expositivos. O que diferencia, você vai ver agora, o que diferencia o texto narrativo do texto expositivo? Por que eles se confundem? Porque o narrativo, ele conta uma história. E o expositivo, às vezes, também conta uma história. Mas ele conta uma história para expor o que se sabe. E o narrativo conta uma história pela história. Então, isso, fique ligado. Verbos no pretérito perfeito não necessariamente indicarão narração. Porque a gente tem que tomar cuidado para não ficar decorando isso, sabe? Ah, eu decorei, verbo no pretérito perfeito é narração. Não. Pode ser narração. Acordei, tomei banho, tomei café. A narração é o relato de uma história.
é o relato, ele conta uma história, mas pode ser dissertação expositiva. Uma prova do Sebrasp, deixa eu colocar aqui, dissertação expositiva. Aí você vai colocar o seguinte, mantra. Eu já falei desse mantra na aula, mas a gente está retomando. Eu vou repetir. Mantra. Texto que tem tema é dissertativo. Esse mantra vai salvar agora que a gente vai resolver as questões. Às vezes você está lá olhando, então copia isso daí que eu estou indo embora, agora para as questões. Aí às vezes você está lá treinando, aí vem a banca e pergunta, coloca letra A, narração, letra D, dissertativo expositivo. Aí dá um desespero. Por que dá um desespero? Porque você olha lá, você fala assim, putz, veio na prova do Sebrasp, era um texto que falava da globalização. Essa foi a primeira prova que veio com isso pesado. Aí vem assim, a globalização começou no dia em que um anônimo, numa caverna, aí ele vai. Em 1935, a globalização evoluiu. Em 2003, aí ele vai num viés cronológico. Aí a banca vai lá e pergunta, o texto pode ser classificado como narrativo? Aí, quem decorou, texto que tem verbo no pretérito perfeito, texto que tem marcação temporal, é narração, errou a questão, porque era dissertativo expositivo. Mas por que ele era dissertativo expositivo? Porque texto que tem tema é dissertativo. Ou seja, ali ele não estava contando uma história. Qual era o objetivo do autor? O objetivo do autor era discutir aquele tema. Qual o tema? O tema da globalização. Texto que tem tema é dissertativo. Texto que tem tema é dissertativo. Texto que tem tema é dissertativo. Tá, Adri? Então, mesmo que haja um viés cronológico. Isso. Então, agora eu te convido. Nós vamos começar com... Isso é concurso para o UERJ, que é banca no perfil da Sesgran Rio, que é uma banca hoje que desponta. Aí a banca vem com... Então, vamos embora, ó. Você vai comigo agora, resolvendo tipologia. O texto discute expectativas para o ano de 2023. Essa discussão é construída em um modo de organização textual que se caracteriza como... Tá. Aí, você vai lá, a banca vai lá, coloca prescritivo. Bom, o que é o prescritivo? O prescritivo, eu vou pedir que você anote, ele acabou de cair numa outra banca também, que é a FGV. Prescritivo, né? Você prescreve, né? Então, você diz o que vai acontecer, né? Ó, então, olhe para mim. Estou aqui, essa aula está rolando ao vivo, eu vou aproveitar e tirar as dúvidas de quem está perguntando antes da gente seguir. Agora a gente vai seguir direto para as questões, mas deixe-me ver aí a dúvida. Professora, quando a prova pede para discorrer sobre um assunto, seria um texto informativo e expositivo ao mesmo tempo? Quando a prova pede para você discorrer sobre um assunto, pense no leitor. Pense sempre no leitor. Ó, quem vai ler esse texto que você vai escrever? Quem vai ler? Qual é o leitor esperado? Porque quando a gente escreve para o leitor. Dri, não, eu escrevo para mim. Mas normalmente texto é um meio de comunicação. Quando você escreve, você pensa no leitor. Então pense assim. Primeira pergunta aqui do chat, estou aproveitando para tirar as dúvidas e a gente seguir. Dri, se alguém chega e fala assim, numa prova, discorra sobre o assunto tal. Discorrer significa o quê? Discorrer, então vai lá para o seu cadernão. Tá com o cadernão ao lado? Tudo que eu falar, você vai anotar. Hoje você não pode sair daqui com dúvida. Ó, Dri, discorrer. Quando a prova fala, o aluno pergunta, faz uma pergunta honesta, porque as provas falam assim mesmo. Discorra sobre. Vem lá no edital. O verbo discorrer, o que significa? Quando a banca fala discorrer, significa que é dissertação.
significa apenas que é dissertação. Se é dissertação expositiva, informativa ou argumentativa, tudo vai depender de duas coisas, do assunto e do leitor. Porque se ela manda discorrer, discorrer é diferente de narrar. Então, ó, discorra sobre, você não vai poder contar uma história e não vai descrever, você vai discutir. Então, discorrer é coisa da dissertação. E aí pode ser dissertação expositiva, se o assunto for um assunto que o seu leitor conheça. Pode ser uma dissertação informativa, se o assunto for desconhecido do leitor. E pode ser, discorrer também pode ser uma dissertação argumentativa, se o objetivo for persuadir o seu leitor, convencê-lo de que você tem razão. Entendeu? Tudo bem? Pegou? Tá? Tá bom. Então vem, ó, fechou. Outro ponto que eu quero que você anote aí, que você vai ver nas provas, é atenção, aproveitei, já que eu estou no cadernão, atenção ao verbo defender. Toda vez que as bancas, você vai ver agora, a própria Sesgran Rio coloca, o texto defende, o autor defende. Defender é verbo de dissertação argumentativa. Aí é diferente, discorrer é verbo de dissertação. Pode ser expositiva, informativa ou argumentativa. Só que defender é verbo de dissertação argumentativa, tá bom? Então, quando o autor diz assim, ó, quando a banca diz assim, o autor defende. Por exemplo, para o Sebrasp, quando você vai ver agora, você vai ver já já. Quando a banca diz, o autor defende, se o texto não for argumentativo, a assertiva está errada. Por quê? O autor não defende, ele apenas expõe. Defender é argumentar, tá bom? Então, vá anotando esses verbos, a pergunta foi ótima e agora eu volto. Então, vamos embora, a gente vai agora, para fechar, resolver as questões. São esses 4 aí, a gente vai da questão 14, começando com o Sesgran Rio, fechando com a questão 16, da FCC. Bora! Aqui a banca vem com um texto, de novo, e ela pergunta se o texto é prescritivo. Então, anote aí, o que é texto prescritivo? Texto prescritivo é o mesmo que instrucional. É um outro nome que se usa para falar do texto instrucional ou injuntivo. Hoje a gente vai treinar com ele no final da aula. É o texto que traz instruções. Prescritivo, vai prescrever o que deve ser feito. Então é instrucional e injuntivo. Não é o caso. Tá, veja. Se a banca falou discussão, então, de cara, mesmo sem ler o texto, você já eliminaria a C e a D, parece a B. Porque se o texto discute expectativas para o ano de 2023, o que eu acabei de te falar? Texto que discute é texto dissertativo. Se ele discute, ele está discutindo um tema. Nem precisaria ler para saber que a resposta é a letra B. Entendeu? Pegou? Olhe para cá, olhe para cá. Ó, um ano humano. Eu quero que você leia só o início e o final para ver que ele é expositivo. Ó. Na minha rede de relações, o desejo mais comum para 2023 foi este, na minha rede. Muita gente, a banca foi mãe, porque ela poderia ter colocado a opção argumentativo e a pessoa ficar na dúvida. Muita gente olharia e falaria assim, minha rede, será que está defendendo opinião? Minha rede, opinião, tese, modalizador? Mas veja, ó, na minha rede de relações, opinião de terceiros, não esqueça isso, é fato. O desejo mais comum para 2023 foi este, que seja leve. No dia 1º de janeiro, o clima já era outro, sopraram ventos de esperança e os desejos já estavam mais conectados a uma espécie de convicção de que este ano será mesmo diferente. Oxalá. 2022 foi pesado. Opinião. Oxalá, opinião do autor. Você entendeu que a banca poderia ter complicado, colocado a opção argumentativo para deixar na dúvida? Mas eu quero que você olhe para o início e para o final.
Ele está defendendo tese, ó, anunciou-se uma volta, sem saber exatamente para o que se voltava. Retomamos dinâmicas de trabalho e convívio social, ignorando que passamos por 2 anos de isolamento, por centenas de milhares. A esperança depositada em 2023 não é vã. Temos uma radical transformação no comando do país, que deve reverberar. Repare, ele traz a opinião, mas ele traz a opinião de todos, do país, nós. Então, foi por isso que a banca bolou essa questão. E mais, muita gente ficou em dúvida na D, porque falou assim, poxa, tem verbo no pretérito perfeito, parece que está contando uma história, ó, parece que está contando uma história, foi pesado, anunciou-se uma volta, só que ele não está contando uma história, ele está discutindo um assunto, que é a questão do quê? Ele veio falar do que a própria banca ajudou, ó, expectativas para o ano de 2023. Resposta, letra B. Tudo bem? Oxalá é uma interjeição, né? Oxalá é uma interjeição que significa o autor, né? O autor dizendo, vai ser, se Deus quiser, sabe? Então é uma interjeição opinativa. Tá, então, Dri, o que vai acontecer comigo aqui? A gente vai resolver várias provas e você vai juntando as peças, como se fosse um quebra-cabeça. E aí você vai falar assim, realmente, ó, realmente, eu vi opinião, mas ali ele queria expor o que todos pensam. Opinião de terceiros é fato, o texto é expositivo. Outra coisa que você viu nessa questão, vá juntando as peças, guardando tudo que você vai ver aqui. Outra coisa que você viu na questão é que quando as bancas falam discussão, discussão é dissertação. Aí pode ser expositiva, argumentativa. Discussão é coisa de dissertação. Vem, isso aí é Instituto OCP, e a banca diz, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo textual predominante no texto 1. Argumentativo, expositivo, descritivo, narrativo ou injuntivo. Predominante. Quando a banca diz predominante, você já sabe que há uma mistura. Então, pode ser que haja mais de um. Predominante, a gente tem que perguntar qual foi a intenção do autor. Qual foi a intenção do autor? A intenção é expor o que se sabe ou convencer alguém de que ele tem razão. É assim que eu quero você pensando. A intenção do autor é expor o que se sabe ou é convencer alguém de que se tem razão? Então, vem. Argumentativo ou expositivo? Muita gente teve dúvida. Fique repetindo isso que eu estou falando. Ele veio expor o que sabe ou convencer alguém? Persuadir, convencer, argumentar. Água, recurso mineral de total importância para todos os seres vivos. Outra coisa, olhe sempre o título, o início e o final. Claro que no dia da prova você vai ler tudo, mas eu não vou ficar lendo o texto todo aqui com você para a gente não perder tempo. Olha o título, o início e o final. Água, recurso mineral de total importância. Ai, Dri, eu tô com medo, tô achando que isso aqui é modalizador. Ai, sei lá, por isso que a banca colocou o argumentativo. Vamos ver, ó, a água é o mais eficiente, ai meu Deus, será que é modalizador? É isso que a banca quer, que você fique na dúvida. A água é o mais eficiente solvente do planeta, chamado de solvente universal. Ele está dizendo se isso é coisa boa, coisa ruim, ele está querendo me convencer ou ele está expondo o que sabe? Esta sua característica permite que ela se associe a substâncias diversas, inclusive com aquelas que podem contaminá-la. Considerando que a vida na Terra se originou na água, os organismos terrestres têm... Ele está dizendo se isso é bom ou ele está expondo o que ele sabe? Vou lá para o final. Da mesma forma que a água presente em nós... Ih, usou a primeira pessoa, meu Deus, estou achando que é modalizador. Eu estava convencido de que era expositivo. Mas aí eu olhei para esse nossas e não sei. Continue, pergunte. Ele tá... Mas aí você tem que perguntar assim, qual é a intenção do autor? Ele veio convencer você de que ele tem razão, persuadir, ou ele veio expor o que sabe? E se colocou no texto. Dri, pare de me confundir, não. Eu estou colocando as dúvidas que você vai ter sem mim. Ó, então ele vem, ó. Da mesma forma que a água presente em nossas células se associa com as substâncias tóxicas do nosso organismo, ai meu Deus, as águas dos rios se associam com os poluentes que são carregados para dentro de seus leitos. Caramba, é muita informação nova.
Se tivesse a opção informativo, eu marcaria. Como não há, resposta letra B. Tudo bem? Foi. O texto é dissertativo expositivo. Entendeu? E não argumentativo. E isso é pegadinha das bancas. Elas colocam palavras que parecem ser modalizadores, mas são apenas fatos naquele texto. Ali ele está colocando, ele está expondo o que todo mundo sabe. E outra, é muita informação. São fatos, números. Vem. Sesgran Rio, agora Sesgran Rio, a banca vem na mesma pegada, só que ela diz assim, ó, no texto, na sequência, analisar se é aprender a narrar a si mesmo. Parece fácil, mas muitas pessoas não conseguem falar de si, não sabem o que sentem. Para mim, não é tão difícil, já que escrever ajuda muito no exercício de expor-se. Aí a banca pergunta, ela pega só a sequência, então você não precisa ir ao texto. Quando ela pega a sequência, ela quer saber dessa sequência, desse trecho, descritiva, expositiva, narrativa, injuntiva ou argumentativa. Ah, depois de tudo que você passou, né? Aqui entre nós, analisar se é aprender a narrar o que é para ele, né? Parece fácil, opinião dele. Ele é que acha que parece fácil. Depois, para mim eu sou feliz. Dá para ver, tá escrachado. Ó, não é tão difícil, né? Já que escrever ajuda muito. Veja, tudo isso é opinião dele. Ele é que acha que escrever ajuda muito no exercício de expor-se. Ele é que acha que não é tão difícil. Ele que acha que parece fácil. Tudo isso é opinião dele. Resposta letra E. Entendeu? Tá. Dri, por que a banca falou predominância? Ele não é puramente argumentativo. Quando as bancas falam predominância, é porque ele não é totalmente argumentativo. E não é mesmo. Ele não é totalmente argumentativo. Por quê? Quando ele diz muitas pessoas não conseguem falar de si, isso aqui é um trecho expositivo. Olha isso. Ele está expondo o que as pessoas fazem. Entendeu? Ele não está opinando. Por isso que a banca fala predominância. Então, a gente vai dizer que esse texto é predominantemente argumentativo com aspectos expositivos. Por quê? Porque na argumentação, ele está falando das outras pessoas. E outras pessoas, o que ele fala das outras pessoas é fato, né? É fato. Tudo bem? Por isso que ela falou argumentativo. É predominantemente, que não é puramente, entendeu? Concurso para Caixa. No momento em que eu gravo esse vídeo, a gente está num concurso da Caixa que está rolando e que vai sair o edital do concurso da Caixa, só para você ter uma ideia do que é a Sesgran Rio. O edital, o conteúdo programático do concurso da Caixa Econômica Federal, esse foi o último, e agora vem um outro, ele é um edital que parece um conteúdo programático da FGV. A banca coloca argumentação, estratégias argumentativas, tipologia textual. Então, assim, a Sesgran Rio, cada vez mais trabalhando com essa parte textual. Isso aqui foi o último concurso da Caixa. Não era assim, sabe? A banca era muito de gramática. E aí ela dizia assim, ó, considerando-se a organização composicional do texto lido. Quando as bancas falam organização composicional do texto lido, é a mesma coisa que dizer a predominância. É como se ela dissesse assim, ó, olhe o início, o final, o todo do texto. Não é cuidado para não ficar olhando só para um parágrafo ou outro, é o todo. Por isso, organização composicional. O todo dele, qual é a intenção do autor? Argumentativo, narrativo, descritivo, expositivo ou injuntivo vem. Olhe o título, o início e o final. E faça a pergunta. O que o autor veio fazer? Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Ele está expondo o que sabe ou está defendendo a opinião? Hein? Ah, desculpe, tá? Mas eu vou fazer isso aqui. Ah, para o seu bem. Então, eu vou fazer. Sabe aquele teu bloquinho? Anote lá. A gente já estava em que sacada?
7ª sacada. Faça as perguntas certas. Quem não pergunta certo, tem a resposta que não quer. Quem pergunta certo, tem a resposta desejada. O que o autor veio fazer? Expor o que sabe? O autor veio expor o que sabe? Ou, se foi, o texto é expositivo. O autor veio convencer o leitor de suas razões, de sua opinião. Se for assim, só se for assim, o texto é argumentativo. Tá? Entendeu? Faça a pergunta certa. Vem. Bora. Não tô falando isso à toa, tá bom? Isso aqui muda tudo. Agora eu volto lá para a prova da Caixa Econômica Federal. Relacionamento com dinheiro. Desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Até aqui ele está expondo o que sabe, está expondo o que sabe. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro. Então ele começa expondo. Expositivo. Ele está dizendo que ele sabe. Fato. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para... Ele está expondo o que sabe ou ele está querendo me convencer? Se ele estiver expondo com o intuito de me convencer, é argumentativo. Se ele estiver expondo com o intuito... Ó, por isso que a banca pergunta. Organização composicional, ou seja, predominância. Ela já está avisando. Organização composicional quer dizer o seguinte, organização do todo. Então, por isso que você vai ler o início e o final e perguntar, ele expôs para expor ou ele expôs para me convencer? Porque se ele expôs para me convencer, ele é argumentativo. Se ele expôs o que ele sabe para expor o que ele sabe, aí vai ser expositivo. É assim que eu quero você. Ó, volte. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro é muito importante. Melhor proveito para mim pode não ser para você. É muito importante, o que é muito importante para mim pode não ser para você. Então, não sei, estou de olho. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças. O aprendizado pode contribuir. Isso é um fato ou ele está querendo me convencer de que eu tenho que estudar educação financeira, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro? Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Tá? Ele está expondo o que ele sabe, isso é um fato, mas ele está expondo isso para expor ou ele está expondo para me convencer? Entendeu? Ó, aí você já começa. Vamos lá para o final. A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais, tá, ele expõe, Dri, ele expõe, né, que isso aqui é expositivo, possibilitar, esse trecho é expositivo, mas, ó, possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar o enfrentamento de imprevistos financeiros, qualificar o bom uso do sistema financeiro, tudo isso são fatos, mas ele traz esses fatos com que intuito? Faça as perguntas certas. Ele está expondo o que ele sabe, ele veio expor o que ele sabe, ou ele veio expor para convencer alguém de algo. É quase que compre meu curso de educação financeira. Resposta letra A. Argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber lidar com dinheiro. E na prova, muita gente ficou em dúvida na letra D.
Entendeu? Dri, mas ele não tem aspectos expositivos? Claro! Foi que nem aquela primeira frase lá da FGV, segundo Aristóteles. Lembra aquela citação de autoridade? A citação de autoridade lá de Aristóteles era um fato para uma argumentação. Os fatos são usados para argumentação. Entendeu? Tá. Por isso que ela falou da organização. Ele é predominantemente argumentativo com aspectos expositivos. Por quê? Não são fatos por si sós, são fatos para defesa de tese. Resposta letra A. E agora você vai comigo, ó, FCC. A gente vai fechar esse vídeo com FCC. Próximo vídeo a gente vai falar de modalizadores textuais. Só questões de modalizadores. Texto, aí a banca vem com o texto e diz, considerando os diferentes tipos de gêneros textuais, predomina no trecho acima a tipologia narrativa, descritiva, argumentativa, injuntiva ou instrutiva. Imagine se coubesse à humanidade, com sua conhecida tendência ao desleixo e à improvisação, manter a Terra na sua órbita e nos seus horários, ou se, coroando o mais delirante dos sonhos liberais, sua gerência fosse entregue a uma empresa privada com poderes para remanejar os ventos e suprir correntes máximas. Imagine se coubesse à humanidade manter a Terra na sua órbita e nos seus horários. Imagine. Aí a banca vai lá e coloca. Aí eu já digo uma coisa para você. Isso aqui é briga de cachorro grande. Por quê? Muita gente, quem não sabe nada, marca C e acerta sem nenhum problema. Mas quem sabe muito fica em dúvida na D. Por quê? É o que você vai ver hoje. As bancas já estão colocando, todas as bancas, essa tipologia injuntiva. E muita gente decora que quando o verbo vem no imperativo, o texto é injuntivo. Só que não, entendeu? Muita gente que errou porque sabia demais. Nessa questão, o bom seria ser ignorante. Por quê? Porque muita gente ficou aqui parado nesse verbo. Porque falou assim, imperativo, imagine. E o imperativo, muita gente pergunta, será que ele não é injuntivo? Instrucional? Não, por quê? Porque, na verdade, ele não está dando um comando. Não é um comando, uma ordem, um pedido. Não é a receita de bolo. Ele está falando, nossa, imagine se a humanidade saberia se virar com isso. Então, isso é uma crítica, uma opinião, entendeu? Então, não fique decorando esse negócio de verbo no imperativo. Hoje a gente vai treinar com mais textos que têm cara de injuntivos, mas não são. Resposta à letra C. O objetivo do autor é trazer o ponto de vista dele. Imagine se coubesse a humanidade manter a Terra na sua órbita. Não ia ser fácil. A opinião dele está bem diluída aí, mas é um texto argumentativo. Próximo vídeo, você vai treinar com questões de modalizadores textuais. Se eu digo assim... Depois eu vou te contar uma história. Roda a vinheta. Mas aí tem que ser uma história.